A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, as crianças, jovens, adolescentes, obreiros e pastores. Um bom dia, uma boa tarde, não sei a boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados e queridos irmãos, hoje é dia 26 de junho de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre a queda da Babilônia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, vou estar orando e vou falar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, entraremos, Senhor, para falar no estudo sobre a profecia de Daniel, a queda da Babilônia. Pai querido, abre o meu coração, a minha mente, dá-me sabedoria para entender, para falar e transmitir a palavra, e abre os corações para atender, em nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos falar, esse estudo eu tenho ele escrito, estou transmitindo agora para os irmãos na live, a queda da Babilônia, predileto por Deus, prediletas por Deus. Isaías 13, 17 a 22, Jeremias 5, 51, 37 e 43. A derrota dos babilônios. Aleluias. Amados irmãos e irmãs, vamos entrar numa área muito importante das profecias de Daniel. Então, nós vamos ver Belsazar. A derrota do Babilônio deu-se quando Belsazar estava ocupando o trono em lugar do seu pai. Nabonidos, Daniel 5, 1 a 29 e 30. Veja bem, quando foi a queda da Babilônia e para quem? Ele celebrava a festa aos deuses Bacô, deus do vinho, as bacanais festas do vinho. Daniel 5, 1 a 5. Daí se originara a palavra bacana e bacanal. Deus já havia falado que um exército do norte subiria contra ela. Jeremias 5, 1 e 3. Quando Belsazar dava esta festa, os medos e persas, encabeçados pelo rei Dario, sogro de Ciro, tomara a cidade de surpresa. Daniel 5, 30 e 31. Amados e queridos irmãos e irmãs, Deus tem falado o povo de Israel por muito tempo e eles não aceitavam. Não dava crédito à palavra do Senhor. E quando está agora o rei fazendo as festas aos deuses, veio a invasão do rei dos Medo e Persas. Trazendo para a igreja, eu vos digo, Deus tem falado com a igreja há muito tempo. Vem falando para se consertar, para entrar no caminho, porque vem tempos difíceis. Mas os homens não dão crédito à voz do Espírito Santo. Estão fazendo as festas bacanais. Os homens, os pregadores, aqueles que louvam, estão vendendo a palavra, vendendo os louvores para encher os seus cofres, para enriquecer. E Deus vai, como fez com o povo de Israel, vai fazer com a igreja. Vai assolar este povo, porque o povo de Deus é um povo separado do mundo, se é que quer viver com Deus. Veja bem, Belsazar, como rei, até 1853, não se conhecia nenhuma menção ao nome de Belsazar como rei
da Babilônia, nos anais babilônicos. Por isso, o livro de Daniel corria o risco de não ser considerado autêntico pelos historiadores até esta data. Porém, no ano de 1853, foi encontrado uma pedra angular que dizia: Eu, Nabuzido, rei de Babilônia, deixo em meu lugar meu filho Belsazar como rei da Babilônia até a minha volta. Você está entendendo? Corria o risco do livro de Daniel não ser aceito, porque não tinha uma passagem, uma sentença, algo feito que correspondia. Em 1853 foi quando apareceu essa pedra angular que dizia: Eu, Nabonidos, rei da Babilônia, deixo em meu lugar meu filho Belsazar como rei da Babilônia até que eu volte. Esse é estudo, meus irmãos. Vocês tiraram, por isso que eu falo aqui e dou o número, o livro, capítulo e versículo. Vocês ouvem e vai estudando na Bíblia, vai ver as profecias. Jesus Cristo citou o livro de Daniel em Mateus 24, versículo 15, dando assim prova de sua autenticidade. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. O que Deus deixou no início, Jesus Cristo confirmou no seu tempo. Belsazar, filho de Nabucodonosor, esta é uma palavra de sentido genealógico. Marcos 10, 47 a 48. Bartolomeu clamava: Filho de Davi, tende misericórdia. Por isso Belsazar dava o terceiro lugar a quem interpretasse a escritura da parede. Está entendendo? Daniel 5, 7 a 29. Porque ele mesmo ocupava o segundo lugar do seu pai Nabonido. O império, então veja bem, se eu sou o segundo, não posso dar, eu tenho que ser o terceiro para alguém. Foi por isso que ele deu o terceiro lugar para Daniel, porque ele mesmo era o segundo no lugar do pai, que era o rei verdadeiro. O império Medos e Persas. Veja a página seguinte, o cronograma sobre o Império Medo e Persa. O Império Medo Persas, 536 a 330 a.C., dando sequência à interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel diz em Daniel 2:39: Depois de ti, ó rei Nabucodonosor, levantará-se a outro reino inferior ao teu, simbolizado na estátua pelo peito e braços de prata, metal, de valor inferior ao que antecedeu. Peito e braços de prata, união do Império Medo-Persas, com que chegou, derrotou Babilônia. Ficou no poder Dario, sogro de Ciro, o persa, e aproximadamente 2 anos, enquanto Ciro continuava guerreando e conquistando outros reis ao norte e oeste da Médias. São um povo oriente de Mandei, Gênesis 10 e 2. Daniel, o urso, Daniel 7, 5.
Veja bem, esse peito de braço de prata é a união do império Medo e Pérsia, que chegou para derrotar a Babilônia. Então você vai ler o livro, vai ler em Daniel e vai entender, tirar suas dúvidas, porque tudo que está no Apocalipse estava em Daniel, está em Gênesis. É uma coisa séria, meus amados. Veja bem, representante tem nas cidades, representa ter na cidade 50 vezes 1. O exército Medo Persa, 2.500 soldados, 2.500 soldados, levantados de um lado, representa Ciro assumindo posteriormente o poder quando ele voltou das batalhas que havia realizado ao norte e ao oeste. Seu sogro, Dario, não quis entregar o trono a Ciro. O venceu na batalha, entendeu? Chamada Pássagas. Quando Ciro assumiu o poder, Daniel deve ter mostrado a profecia de Isaías, que 200 anos antes do seu nascimento, Deus o chamava pelo seu nome. Ele, impressionado, apresentou o cumprimento e ordenou o primeiro retorno de Israel a Jerusalém. Isaías 44, 28, 45, 1 a 5. Neste primeiro retorno, encabeçado por Zorobabel, que vai com 50.000 judeus, Esdras 1 e 8, Ageus 1, 13 a 14. Deus usou Ciro para o primeiro retorno, segundo a Crônica 36, 22 e 23. Esdras 1, 1 a 4, 5, 12 a 13. Primeiro retorno, 538 a.C. O segundo retorno, 457 a.C., foi Esdras. O primeiro foi Zorobabel, segundo Esdras. Terceiro retorno, 444 a.C., Neemias. Início das 70 semanas de Daniel, a profecia de Daniel das 70 semanas. As 3 costelas significam 3 vitórias ao conquistar as conquistas de Ciro, Babilônia, Lídia e Egito. Quando Ciro conquistou Babilônia, Lídia e o Egito, é as 3 costelas. Carneiro, 2 pontas, Medo, Persas, uma ponta mais alta que a outra, representa Ciro assumindo o poder. Lembra que o sogro dele não quis entregar, ele teve que lutar para assumir. As 3 direções em que o cordeiro dava cabeçada significam as vitórias contra Babilônia, Lídia e o Egito. Está entendendo? Essas são as profecias de Daniel, as visões, as 3 direções aonde o cordeiro dava a cabeçada. Era a vitória contra Babilônia, Lídia e o Egito. A queda dos medos e persas. Vamos ver. Foram 206 anos de governo. Sua queda profetizada no capítulo 8, Daniel 8, 5 a 7.
o bode contra o carneiro. O Império Grego, 330 a 63 a.C., 267 anos. Esse foi o Império Grego. O terceiro império, representado pelo ventre e as coxas de cobre, mostra-nos um metal mais fraco. Isto representa o império inferior, Daniel 2:39. Eu gosto das profecias porque tem cumprimento. As duas coxas significam futura divisão que sofreria o Império Grego. As duas coxas significam a divisão que sofreria o Império Grego. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que os gregos tiveram o cuidado especial com os judeus, porque quando Alexandre Magno aproximou-se de Jerusalém, o sumo sacerdote saiu-lhe ao encontro, mostrando-lhe as profecias babilônicas, bíblicas, que indicava o triunfo dos gregos sobre os medos persas, Daniel 8, 5 e 7. Por isso os gregos tratavam os judeus bem, com cuidado, com uns cuidados especiais, porque o sacerdote foi ao encontro, mostrando a eles as profecias, bíblicas que indicavam o triunfo dos gregos sobre os medos persas, Daniel 8, 5 e 7. O leopardo, números Daniel 7 a 6, representa a Grécia. Alexandre Magno, só em 12 anos, logrou dominar o mundo civilizado da época. As quatro asas do leopardo, as quatro cabeças, significa as quatro divisões que o império viria a sofrer: Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. O bode do capítulo 8 e 5 representa Alexandre Magno. Está entendendo? Quando você lê esse bode, você lembra-se, ele representa Alexandre Magno. Alexandre Magno foi considerado um gênio militar e propagador da cultura grega. Foi fundador do helenismo. Alexandre Magno foi um homem muito importante. Propagação da língua, da cultura grega, daí originou-se a expressão grega. Romana, os romanos governavam pela força e os gregos pela cultura. Nos dias de Jesus Cristo, a língua universal era grego. O exército grego, formado só por 50 mil homens soldados, e Alexandre Magno não trocava um soldado grego por 1000 de outros exércitos. A ponta pequena, Daniel 8 e 9, fala de Antíoco Epifane, que tomou o Egito pela traição no ano de 175 a 167 a.C. Ele matou 80 mil judeus e levou 40 mil para ser vendidos como escravos. Ainda sacrificou um porco no templo. Temos que conhecer essas coisas para nós sabermos como está a igreja hoje. Nós somos igreja. Temos que ter conhecimento das profecias cumpridas.
e nas que vão cumprir. Antíoco Epifânes faz parte das 4 divisões, das 4 cabeças do leopardo, Daniel 7, versículo 6. O Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Divisão das 4 cabeças, entendeu? Do leopardo aqui de Daniel. Macedônia, Síria e Ásia Menor. Egito, Macedônia, Síria e Ásia Menor. Estamos no período interbíblico de aproximadamente 400 anos, no ano 166 até 63 a.C. Surge a Guerra dos Macabeus. O sacerdote Matatias revoltou-se contra a profanação do templo cometida por Antíoco Epífanes e fugiu para as montanhas com seus 4 filhos e formou um pequeno exército. Morreu logo e seu filho Judas passou a ser chamado de Macabeu Martelador. Histórias do livro de Daniel e profecias. Cumprimento. Interpretação dos sonhos. O Império Romano, representado pelas pernas de ferro, pés em parte de barro e em parte de ferro, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 33 a 35. As pernas representam as divisões que Roma viria a sofrer. No ano 395 aconteceu a divisão do Império Romano, dando origem à Roma Ocidental, 395 a 475 depois de Cristo, tendo na frente Honório Valentiniano, temido pelos bárbaros de idade média. Roma Oriental, 395 a 1453 depois de Cristo. Arcádio. Aqui nasce o preparo para a formação dos 10 reinos, os 10 dedos dos pés e os 10 chifres. Vamos ver, eu estou passando tudo isso que foi feito, esse estudo que estão escritos, e antigo já. Porque hoje está faltando esse ensinamento na igreja. E agora você vai ler e vai meditar. Você tem todo dia para você ouvir. A história universal nos informa que Roma foi fundada por Rômulo no ano de 753 a 509 a.C. A lenda diz que Rômulo e seu irmão Remo foram alimentados por uma loba antes de serem recolhidos pelos pastores da região. Foi sobre este império que Cristo nasceu, e ele contribuiu para que o cenário do nascimento de Jesus Cristo estivesse em paz, sem guerra. O Império Romano, sob a grande influência do Império grego, romanos governaram pela força e os gregos pela cultura grego e romano. Helenismo
propagação da cultura grega, língua universal. Império Romano era o grego misturado entre o romano e cultura grega. Daniel 7:19. Unha de cobre, herança do Império Grego. Os romanos cumpriram cabalmente o que deles estava escrito nas profecias. As terríveis guerras romanas subjugaram o mundo inteiro. Somente na Gália as batalhas de Júlio César conquistaram 800 populações, submeteram 300 povos, mataram cerca de 1 milhão de homens. Os historiadores afirmam que Roma chegou a ter 2 vezes mais escravos que cidadão livre. Mataram milhares de homens nos combates de coliseus. Segundo historiadores, os homens que morriam na luta entre gladiadores chegam a casa dos 20 e 30 mil por mês. O mercado comum europeu está representando nos 10 dedos dos pés, Daniel 2:42, e nos 10 chifres do animal espantoso, Daniel 7:7-24. E o MEC nasceu em Roma, 25 de março de 1957, mediante assinatura de Tratado de Roma pelos representantes de Itália, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Países Baixos. Durante alguns anos ficou conhecido como os 6. Em 1978 foram convidados os 3 e passaram para 9, dos dias 7 a 10 de junho de 1979. A Confederação do Mercado Comum Europeu, agora formado por 9 países, sofria uma profunda modificação. Formava-se então o atual Parlamento Europeu, que pela primeira vez era constituído de deputados eleitos por 180 mil eleitores dos 9 países. Elegeram 6 deputados de Luxemburgo. Quinze deputados da Irlanda, 16 deputados da Dinamarca, 25 de Holanda e Bélgica, 81 de França e Itália, 24 de Grã-Bretanha e Alemanha, total de 167 deputados. Comissões do Parlamento Europeu, política e jurídica, econômica, monetária, de orçamento, assuntos sociais, empregos e formações, agricultura, políticas regionais, áreas de transportes, ambientais, saúde, política, proteção ao consumidor, energia, pesquisa, relações econômicas exteriores, desenvolvimento e cooperação, regimento interno e petições, num total de 16 comissões. Em 1980 era convidado o 10º país para formar o número de 10, assim dar o cumprimento da profecia. Foi convidado a Grécia, Daniel 2:42, Daniel 7:7, Apocalipse
17, 12 e 13. A garantia que o mercado comum europeu oferece a seus cidadãos pode viajar dentro destes países somente com a sua cédula de identidade, sem ter necessidade de passaporte. As formaturas e os diplomas têm valor nos 10 países. Você está vendo isso aqui, meus irmãos? Lembra-se, profecia de Daniel. Cumprimento da profecia de Daniel. O surgimento do anticristo. Medite bem. Aqui a igreja foi arrebatada para sempre com o Senhor. Apocalipse 4 e 1. Será celebrado o tribunal de Cristo e logo após as bodas do Cordeiro, num período de 7 anos, 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10, 12, 1 Coríntios 3, 10, 5, 10 e 15, Apocalipse 19, 7 e 8. Na terra, após o surgimento do anticristo, também haverá um período de 7 anos, conhecido como Grande Tribulação. Daniel 9, 24 e 27. Mateus 24 e 25. Dividido em 2 períodos. Primeiro ano, 3 anos e meio da tribulação, mais 3 anos e meio da grande tribulação. Vai lendo e vai meditando, ouça. Pensamento do autor, veja bem, pensamento do autor. O anticristo possivelmente virá da tribo de Dan. Eu vou ler isso aqui, depois de falar uma coisa que ninguém fala sobre isso aí. Que foi eliminada em Apocalipse 7, 8, com Gênesis 49, 16 e 17. E foi incluída em seu lugar a tribo de Benjamim, João 5, 43. O anticristo surgirá através de um colapso político, econômico, pela catástrofe que desde já o mundo se encaminha para ele. E também pela catástrofe provocada pelo arrebatamento da igreja, início da grande tribulação. Mateus 24, 15 a 22. Apocalipse 13, 1 a 8. Ele virá das 10 pontas, Daniel 7, 8 e 7, 24. O anticristo será um homem que governará o mundo todo, tendo as características dos 3 primeiros impérios. Apocalipse 13, 1 e 2. Leopardo, rapidez, é muito rápido. O urso, tenaz. O leão, voracidade. Títulos dados ao anticristo. O iníquo, segundo Tessalonicenses 2, 8. Besta, Daniel 7, 11. Homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, 3. Filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2, 3. Príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. Ímpio, Isaías 11, 4. Meus amados e queridos irmãos, vamos ver até onde nós podemos controlar o mundo com a sua economia.
através da sua marca na mão direita ou na testa. Para isso, poderá ser usado o grande computador de Bruxelas, capital da Bélgica, que faz parte das três do povo lá. Qual será o número da besta? Apocalipse 3:18. Aperfeiçoamento pelo código de barras. O anticristo será representado pelo falso profeta, que está representado pelas autoridades, pela outra besta de Apocalipse 3:11-15, um super líder religioso. Não vou te falar quem é. Tem gente que fala eu não falo quem que é, Deus não me diz quem é. Atividades pessoais do anticristo. Para que exista uma aparente paz nos 3 primeiros anos, 3,5 anos primeiro, fará aliança com os judeus, Apocalipse 13:5, Daniel 9:27. Porém, esta aliança será quebrada quando o anticristo sentar-se no templo judeu, entendeu? Exigir ser adorado como Deus. Nesta altura, os judeus tomarão consciência de seu erro e voltarão para Deus. Zacarias 12:9-12. Proeminente como a grande tribulação, e por serem tão terríveis, estes dias serão abreviados. Mateus 24:21-22. O anticristo fará entrega-se a Satanás como Judas, Apocalipse 3:2, Daniel 8:24. Opor-se a todos que esteja ligado a Deus, segundo Tessalonicenses 2. Promoverá a expansão da impiedade e apostasia no mundo, segundo Tessalonicenses 2:3-8. Exigirá adoração como Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Atuará como ditador mundial, tirano e cruel, segundo Tessalonicenses 2:9, Daniel 8:24. Após a queda da aliança do anticristo com Israel nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo preparará o exército para vir guerrear contra Israel na grande batalha de Armagedon, Apocalipse 16. E quando Israel estiver cercado pelo anticristo, então virá o Senhor com seus anjos e sua igreja para pelejar por Israel e livra-lo da mão do anticristo. Apocalipse 19:11-21. Zacarias 12:8-10. Dando cumprimento ao profético, a visão de Nabucodonosor, que uma pedra cortada, sem auxílio de mão, feria a estátua nos pés. Pablo 1:2, pedra, Cristo e feriu a estátua nos pés, símbolo do último governo humano. Pedra é Cristo, Daniel 2:34-36 e 45, Isaías 28:16. Cristo liberta Israel e pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:1-5. Logo após a derrota de Satanás, do anticristo e do falso profeta, virá o estabelecimento do reino de Cristo, milênio.
Porém, para Cristo ser rei de todo o universo, será necessário que ele entre em Jerusalém e seja recebido pelo povo judeu como Messias, quando Jesus veio a primeira vez para morrer pelos nossos pecados, entrou em Jerusalém montado em um jumento e jumentinho. A multidão saudava: bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. João 12, 12 e 15. Passados alguns dias, esta mesma multidão gritava diante de Pilatos: crucifica, crucifica. João 19, 6. Agora, quando Jesus entrar em Jerusalém para o reinado milenário, ele virá montado em um cavalo branco, Apocalipse 19, 5 a 21, e será recebido por outra multidão vestida de branco e com palmas em suas mãos, não para dizer crucifica, mas eles dirão: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7, 9 a 12. Quem é esta multidão? São os que morreram durante a grande tribulação por causa do testemunho de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 24, versículo 4. O mais glorioso é que eu e você, que somos igreja de Cristo, esposa do Cordeiro, estará lá para contemplar esta cena gloriosa. Ao fim do milênio, Satanás será solto por pouco tempo, onde ele arregimentará as nações para vir contra Cristo e o seu reinado. Seu reino. Cristo vencerá Satanás e ele é lançado no lago de fogo, ou seja, no Gênesis, juntamente com o anticristo e o Alceu, profeta, o falso profeta. O estabelecimento do grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11. Diante destes juízos comparecerão todos os mortos que não fizeram parte da primeira ressurreição. Serão os mortos desde Abel, que permanecerem no inferno até o fim do milênio. Apocalipse 20, versículo 3. Abertura dos livros para o juízo. Apocalipse 20, 12. Criação do novo céu, nova terra, vem o perfeito estado eterno. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos orar a Deus e que os irmãos meditem nessa palavra. Essa é a profecia de Daniel. Querido Deus, bom Deus do Pai, essa é a tua palavra transmitida para o teu povo. Que o Espírito Santo fale aos corações deles e os meus, nossos corações. Deus, a igreja precisa de uma vida de santidade para encontrarmos com o Senhor. Guarda Israel, o Senhor é poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.